Olá pessoal, com enorme satisfação vamos a mais um encontro para tratarmos de outros detalhes a respeito da refração da luz. Sou o professor Geraldo, essa aula é fortemente dependente da aula anterior, das aulas anteriores. Por favor, procure assistir essas aulas assíncronas neste momento, na ordem que elas estão sendo colocadas. Então é o nosso segundo encontro dessa semana. No encontro anterior, nós detalhamos como era o desvio da luz. Na incidência oblíqua, quando a luz viesse do meio menos para o mais refringente, ela se aproximaria da normal Memashima, e quando fosse do mais para o menos refringente, ela se afastaria da normal Mamefasta. Seria a palavra mágica para nós rapidamente nos lembrarmos dessa importante regra. Na aula de hoje, o tempo todo, quase 99% do tempo, nós vamos estar falando da situação em que a luz vem do meio mais para o menos refringente, obliquamente. Então ela estará, a princípio, se afastando da normal. No entanto, quando se faz com que o ângulo de incidência varie, quando você tem essa condição, há um determinado momento em que o raio se afastaria tanto da normal que ele emergiria rasante. Nesse momento, nós temos uma incidência especial e o ângulo, nesse caso, chama-se de ângulo limite, alguns chamam de ângulo crítico. O raio teria se afastado no segundo meio o máximo que ele pode da normal. Se você aumentar ainda mais o ângulo de incidência, o raio acaba voltando para o mesmo meio em que antes se propagava. Então, nesse momento, não existe refração. A luz bate e volta, e o fenômeno, então, tem o nome de reflexão. Mas é uma reflexão especial, é uma reflexão que não tem perdas, por isso chamada de reflexão total. Uma reflexão melhor do que aquela proporcionada pelos espelhos de melhor qualidade. Porque os espelhos, em geral, são feitos de sais de prata, substâncias altamente refletoras. Embora reflitam muita energia, alguma absorção, esses sais de prata sempre apresentam. E aqui eu estou falando de um dióptero de uma superfície, em geral plana, mas não obrigatoriamente, que separa dois meios transparentes, não há sais de prata, não há por que haver, naquele momento, absorção. Então essa reflexão é adjetivada dessa maneira. Reflexão total da luz. Para entendermos esse fenômeno, como você percebeu, nós dependemos da aula anterior, saber que quando o raio vai do meio mais para o menos refringente, ele se afasta da normal. Precisamos saber o que é ângulo limite, para daí entender que a reflexão total ocorre e depois também dizer onde que ela tem aplicações. Tá bom, e daí? Para que serve isso? Muitos instrumentos ópticos, como binóculos, periscópios, utilizam peças transparentes, prismas, os chamados prismas de reflexão total. Eles atuam como espelhos, mas espelhos, então, de ótima qualidade. Essa seria uma das utilidades. Outra moderníssima, já foi de muita incidência em vestibular, tempos atrás, quando se criou a fibra óptica, quando ela passou a ser usada para transmitir sinais de telecomunicação, e mesmo depois disso continua caindo. Na fibra óptica ocorre o fenômeno da reflexão total, e no final da aula nós vamos ver que a partir do conhecimento desse fenômeno nós vamos também poder entender as miragens, que são verdadeiras ilusões de óptica que podem ocorrer em regiões quentes e também em regiões frias. Beleza? Vamos lá então. O título desta aula, portanto, feito esse preâmbulo, é ângulo limite. Vamos ver o conceito de ângulo limite. Vamos estudar daí o fenômeno da reflexão total. Vamos ver como que ele é útil para explicar o que acontece na fibra óptica e, finalmente, miragens. E no meio do caminho, como você está acostumado, entre a teoria que você vai ouvindo, também exercícios do tipo daqueles que, acredito, e costumam cair em vestibular também. Vamos lá, então? Esse primeiro slide já explica tudo. Um slide estrategicamente escolhido para que você entenda o que está acontecendo. Nós vamos ver aqui o conceito de ângulo limite, ao mesmo tempo que vamos entender o que é a reflexão total, conforme o preâmbulo que você ouviu de mim agora há pouco. Detalhe, nós estamos falando de um fenômeno que só ocorre quando a luz se dirige do meio mais para o meio menos refringente. Por exemplo, da água para o ar.
Tá? Eu costumo chamar de meio número 1 o meio de onde a luz vem. Então haveria uma fonte luminosa dentro da água. Num primeiro momento, imagine que essa fonte luminosa seja dirigida de uma maneira íngreme, de modo a formar com a normal, no ponto de incidência do dióptero, da superfície de separação com o ar, um ângulo relativamente pequeno, θ1. No ar a luz é mais veloz, por isso no ar o índice de refração é menor. A luz está vindo do meio mais para o meio menos refringente, então ela deve se afastar da normal. Mamefasta. O ângulo que o raio refratado forma com a normal, θ2, então seria maior do que θ1. Para usar uma linguagem mais simples, esse raio chegou de pezinho e está saindo deitadinho. O que você acha que deve acontecer se você aumentar o ângulo de incidência? Você concorda que o ângulo de refração aumentará também? Aqui não está escrito, mas tenha em mente, aliás, até está aqui a lei de Snell-Descartes, né? N1 seno I igual a N2 seno R. Se aumenta I, vai aumentar R também. Haverá um momento em que esse ângulo de incidência θ1 se torna tão grande que o raio acaba emergindo rasante, rente à superfície, formando então 90 graus com a normal. É o momento em que o ângulo de refração vale 90 graus. Esse maior ângulo, para que ainda haja refração, chama-se ângulo crítico, diz aqui, mas nós vamos preferir chamá-lo, é mais comum na bibliografia brasileira, chamá-lo de ângulo limite. Dá para ver pelas palavras aqui que a nossa fonte não é exatamente um livro brasileiro, embora a figura seja altamente expressiva e bem de acordo com aquilo que nós queremos estudar. Então imagine-se que para esse ângulo chamado crítico, o ângulo limite, a luz já está saindo rasante e você continuar a fazer o ângulo de incidência aumentar, se θ1 agora for maior que o ângulo crítico, como é que o raio poderia se afastar ainda mais da normal? Sim, porque aumentando I tem que aumentar R. Se o ângulo de refração tende a aumentar mais, o raio tem mesmo de voltar para o meio em que antes se propagava. Só que esse fenômeno em que a luz bate e volta, não se chama refração, chama-se reflexão. Certo? Claro que nesse caso o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. Aqui valem, com certeza, as leis da reflexão que você estudou lá no mês de agosto. Então aí está. O que é ângulo limite? É o ângulo de incidência para o qual o raio emergente é rasante. Se eu souber os índices de refração, professor, eu posso calcular esse ângulo limite? Sim, para cada par de meios. Os livros destacam, inclusive, uma fórmula colocada numa moldura com uma fórmula especial para calcular o ângulo limite. É um exagero. Na verdade, essa fórmula é a própria lei de Snell-Descartes, que na aula anterior você tanto praticou. Vamos aplicá-la para esse caso. N1 seno I igual a N2 seno R. N1 seria o N da água, nesse exemplo, né? O ângulo I seria o ângulo limite. Estou evitando chamá-lo de θc, prefiro chamá-lo de L. Igual a N2, que no caso seria o N do ar, vezes o seno de 90 graus, porque o ângulo de refração, quando a emergência é rasante, vale 90 graus. Seno de 90 graus, você sabe, da trigonometria vale 1. N2 vezes 1 vai dar N2 apenas. Passando o N1 dividindo, né, fica seno de L igual a N2 sobre N1. Esta é a tal fórmula especial para calcular o ângulo limite. Fórmula especial para calcular o ângulo limite. Alguns autores destacam, colocam uma moldurinha, né? Os alunos, ao estudarem, percebem que aquilo deve ser importante e fazem também um adorno. Algumas pessoas até colocam um coração ao lado da fórmula, como quem diz, eu amo a refração, eu amo ótica. Isso é um exagero. Essa fórmula é apenas a lei de Snell-Descartes. E apresentada dessa maneira, ela até confunde. Seno de L igual a N2 sobre N1, mas será que nos problemas os meios serão sempre chamados de 1 e 2? Ou será que, de repente, maldosamente o autor não pode trocar esses índices? Será que ele não pode chamá-los de A e de B, de X e de Y? Claro. Então não fique refém do N2 e do N1. Você viu que essa análise toda só vale se o N2 for menor que o N1, não é? A luz deve estar vindo do meio mais para o menos refringente para que ela se afaste da normal. Então, em vez de ficar guardando a fórmula, que nem precisa guardar como N2 sobre N1, prefira guardá-la como está escrito aqui. É N menor sobre N maior. Não importa como o problema chame os índices, você colocará o N menor em cima e o maior embaixo. Aliás, nem poderia ser o contrário,
porque se trata de seno de um ângulo e você sabe que o seno é sempre menor do que 1. Então é assim que se calcula ângulo limite. E daí, caso o ângulo de incidência seja maior que o ângulo limite, ocorre a reflexão total da luz, um fenômeno que tem utilidade por ser uma reflexão realmente total, no sentido de que ela não oferece perdas. Vamos ver exercícios sobre isso? Vamos fixar o que acabamos de ouvir, é muito importante. Vamos lá, com muita alegria. Primeiro exercício. Dois meios transparentes x e y apresentam índices de refração absolutos nx igual a 2 e ny igual a raiz quadrada de 2. Tá? Poderiam ser, sei lá, vidro, em torno de 1,5, o N do vidro comum, aqui é 1,414, talvez seja plástico, e um outro meio mais duro, não chega a ser diamante, né? Diamante é mais do que 2 o índice de refração. Para esse par de meios, qual teria de ser o ângulo de incidência para a luz vindo do meio mais para o menos refringente, para que a emergência seja rasante? Então você pode perfeitamente usar a lei de Snell-Descartes, N1 seno I igual a N2 seno R, desde que você lembre que o meio 1 tem de ser o mais, o 2 tem de ser o menos refringente, e como eu lhe expliquei há pouco, o ângulo de refração vale 90 graus. Aí você não precisa de nenhuma fórmula nova. Mas se quiser aplicar o que acabou de ouvir, como é que era? Seno de L igual a N menor sobre N maior, não é isso? Foi assim que nós vimos. Entre raiz de 2 e 2, quem é menor? Raiz de 2 é menor, né? Vale 1,4, é menor do que 2. Então fica raiz de 2 sobre 2. O ângulo que tem o seno igual a raiz de 2 sobre 2, você sabe, é 45 graus. Então esse par de meios com índices de refração igual a 2 e raiz de 2 terá ângulo limite de 45 graus. E assim, se você souber os índices de refração dos dois meios, vai poder calcular o ângulo limite tranquilamente. Segundo exercício, agora de caráter teórico, mas muito comum. Para que o fenômeno da reflexão total ocorra, você acabou de ouvir que são necessárias duas condições. Você é capaz de reproduzir o que você acabou de ouvir? A luz deve se dirigir do meio mais para o menos refringente ou do menos para o mais? E o ângulo de incidência deve ser maior ou deve ser menor ou deve ser igual ao ângulo limite, para que haja reflexão total? Você é capaz de completar essas lacunas? Vou dar um tempo para vocês pensarem e o slide seguinte revelará a resposta. Vamos ver então. O que acabamos de ver foi que para haver reflexão total, a luz deve vir do meio mais para o menos refringente. Ela tem de tender a se afastar da normal. E a incidência deve se dar segundo um ângulo maior do que o ângulo limite. Ok? Por favor, reveja os slides anteriores, caso isso não esteja claro para você. E se for o contrário, se a luz vier do menos para o mais, tipo da água para o ar, não vai haver reflexão total. Há reflexão, sempre que há mudança de meio, alguma reflexão existe, mas para ela ser total, a luz tem de vir do mais para o menos, como você acabou de ouvir. Ok? No slide seguinte eu vou mostrar algumas fotografias que teriam sido tiradas numa sala escura com uma caneta laser e que ilustram o que nós acabamos de ouvir, sendo que a última vai mostrar o porquê da conveniência da fibra óptica. Como é que se entende que na fibra óptica o fenômeno da reflexão total ocorre? Todo mundo sabe que a fibra óptica, já viu, está muito na moda, né? É uma maneira de se transmitir sinais de telecomunicações. A fibra óptica, a longo prazo, substituirá os fios de cobre caríssimos usados para a transmissão de eletricidade. A fibra óptica é um material fino, transparente, fino, que quase tem a espessura de um fio de cabelo, talvez um pouco mais do que isso, revestida para a questão até de proteção, mas também para que funcione direito, de outro material transparente. Então ela tem um núcleo e tem uma casca. E dentro da fibra óptica vai ocorrer o fenômeno da reflexão total. E é por isso que não haverá perdas nessa transmissão de sinal. Vamos ver se bate com o que acabamos de ver, as figuras do slide seguinte. Eu dei um tempo aqui, esse já foi analisado, né? Essa figura. Repare, aqui você teria o que poderia ser um recipiente com água. Luz laser devidamente inclinada, dá para ver a mão da pessoa, ela inclina de tal maneira que o ângulo que o raio luminoso forma com a normal, com certeza aqui
é maior do que o ângulo limite. Essa luz deveria ir para o ar, não deveria, o ar é transparente, mas ela deveria se afastar da normal, porque ela está indo do meio mais para o menos refringente, mamefaste, a palavra mágica. Como esse ângulo é maior que o ângulo limite, ela bate e volta integralmente. Só reflexão. Reflexão melhor do que aquela que o melhor dos espelhos poderia proporcionar. Não tem sais de prata para absorver a energia luminosa. Outra reflexão total aqui embaixo, mais outra lá em cima, e assim a luz é transmitida integralmente. Alguns shoppings desses que fazem venda pela internet, estrangeiros inclusive, vendem a árvore de fibra ótica. Você já viu isso? Fibrinhas óticas, fiozinhos, né, colocados num vaso com uma lâmpada embaixo e a luz entrando por uma ponta dessas fibras, como essa outra figura também está querendo mostrar, um plástico assim transparente dobrado, e a luz sai integralmente pela outra extremidade, dando a impressão, né, já que essas fibras ficam caindo, ficam pingentes, que são estrelinhas caindo do céu. Muito bonito. Custa o quê? R$ 1,99. Um belo adorno. Já viu isso? Então aqui um fio fino de plástico transparente ou de vidro, a luz convenientemente direcionada para permitir que o ângulo de incidência supere o ângulo limite e a luz sendo transmitida lá dentro. É o que acontece na fibra ótica. A outra figura não mostra a reflexão total, mas não custa ver. Um copo com água, luz incidindo obliquamente, aqui ela está indo do meio menos para o mais refringente, então aqui é memashima, ela está se aproximando da normal, e alguma reflexão, uma reflexão parcial que você está vendo ocorrendo. Já ao ir da água para o vidro e do vidro para o ar, a luz agora está indo do meio mais para o menos refringente, então ela está se afastando da normal. Aqui poderia haver reflexão total, só que o ângulo de incidência aqui, o ângulo com a normal, imagine, é pequeno, não supera o ângulo limite. Beleza? Então, o fenômeno da refração acompanhada da reflexão pode ser observado nesta imagem. Então aqui está como funciona a fibra óptica com outros componentes. Ela é um núcleo transparente, além daqueles que eu citei, né, que são menos importantes, né, e um revestimento. A fibra óptica tem um núcleo e um revestimento. E para que ocorra o que a figura está mostrando, né, é preciso que a luz se dirija do meio mais para o menos refringente. E por isso, na fibra óptica, nunca esqueça, o revestimento deve ser, o índice de refração do revestimento deve ser menor do que o do núcleo, para que o fenômeno da reflexão total ocorra lá dentro. Tá? A pergunta clássica que cai, quando cai fibra óptica, ele pergunta geralmente qual é o fenômeno que ocorre dentro da fibra óptica. Aí a criatividade dos autores varia, ocorre interferência, ocorre difração, ocorre ressonância, ocorre batimento, que são fenômenos acústicos, nada a ver, ocorre polarização, nada disso. Na fibra óptica, o fenômeno que ocorre é reflection total of the light, reflexão total da luz. E ele só ocorre por quê? Porque a casca é menos refringente do que o núcleo e porque o ângulo de incidência é estrategicamente maior do que o ângulo limite. É este o fenômeno que ocorre dentro da fibra óptica. As perguntas raramente pedem cálculo, esperem que o aluno reconheça quais os fenômenos. Aí se inclui Enem, primeira fase de FUVEST, de Federal, Federal de Santa Catarina, UEL, UEM, Unicamp, tá? As mais diversas universidades bem conceituadas desse país vivem perguntando sobre fibra óptica. Beleza? Então, para encerrar a aula de hoje, vamos falar das miragens. Miragens em regiões quentes e em regiões frias. Esta figura que você está vendo aqui da estrada é familiar para você? Você parou, sei lá, furou o pneu do carro, comigo aconteceu, está no acostamento, aqui não estou vendo muito acostamento, mas imagine que a pessoa esteja protegida para não ser atropelada, fotografando assim de longe, não te dá a impressão de que o asfalto está molhado? Parece ser uma fumacinha que está saindo do asfalto porque ele está muito quente. Isso aqui acontece em dias quentes. Pois é, mas dá a impressão que está molhado, não dá? Porque aquele carro que você está vendo lá parece ter a imagem refletida no asfalto. O asfalto não é refletor. Só poderia haver essa reflexão, o carro visto debaixo da estrada, se tivesse água, se estivesse chovendo, né?
Qual é o caminho que a luz faz que explica a miragem? Num deserto, então é um outro exemplo, uma palmeira distante, tão distante desse cara que está junto com o camelo que ele não consegue, imagine, vê-la diretamente. Porque há obstáculos no meio do caminho, então esse caminho A talvez não seja viável, até também possivelmente pela palmeira estar muito distante. Se este habitante do deserto olhar para o chão, ele vai ter a impressão que a árvore está sendo refletida na areia do deserto. Porque um raio luminoso que sai da palmeira com incidência oblíqua vai sofrer reflexão total da luz aqui embaixo. Ocorre o seguinte, o ar rente à areia é aquecido por ela, recebe calor dela. A areia, Paulinho já explicou, tem baixo calor específico, se aquece com facilidade. E é verdade que à medida que o ar aquece, ele sobe por convecção, ele é menos denso. E essa subida realmente ocorre permanentemente. Mas como a temperatura aqui embaixo é muito alta, há uma formação de uma camada de ar muito quente permanentemente rente à areia e o ar superior acaba ficando mais frio. O ar quente é menos refringente que o ar frio. Então essa luz está vindo do meio mais para o menos refringente. Deveria se afastar da normal e morrer aqui. Mas como o ângulo de incidência seria maior que o ângulo limite, porque essa palmeira está muito distante, essa incidência é quase horizontal, então acaba ocorrendo o fenômeno da reflexão total da luz, o que é próprio de espelho, né? Então esse cara vai ver o topo da árvore lá embaixo, como se tivesse um espelho, que não tem espelho algum. O nome disso é miragem, porque a areia não é refletora. E a outra figura apenas ratifica. Então ocorre a miragem nas regiões frias, porque o ar quente se forma rente à superfície e ele é menos refringente do que o ar frio. Já nas regiões frias acontece o contrário. Aqui o solo está muito frio, o ar rente ao solo está muito frio, ele não tem por que subir, porque quem sobe é o menos denso, né? E o ar mais frio, a termologia explica, é mais denso. Né? Então em cima você tem ar mais quente, por isso menos refringente do que embaixo. Assim sendo, um raio luminoso proveniente do topo desta árvore vai acabar vai estar se dirigindo do meio mais para o meio menos refringente, podendo ter o fenômeno da reflexão total e dando a esse observador a impressão de que a copa da árvore está lá em cima e a raiz ainda mais alta, como se tivesse um espelho nessa camada imaginária que estaria separando o ar mais frio do ar mais denso. E como nos espelhos, né, a imagem é vista invertida. Isso é uma miragem. Será que eu estou ficando doente? Estou no deserto aqui, será que o sol está torrando a minha cabeça? Estou perdido em uma região fria, será que estou delirando? Outra figura aqui, parece ser mais uma figura litorânea, mas é para ser em uma região fria. Há uma montanha no meio do caminho, esse cara não enxerga diretamente o navio que está lá. Mas aqui, como na outra figura, o ar se dirige do meio mais por menos refringente e sofre a reflexão total, dando a esse observador a impressão de que o navio está, imagine, de ponta cabeça lá no céu. Já se tem relatos de pessoas que viajaram às regiões polares, muito frias do nosso planeta, e viram um navio no céu, de ponta cabeça. Será que eu morri? Estou delirando aqui? Estou passando mal? Estou esperando socorro? Mas será que eu estou vendo coisas tão absurdas? Nada que a física não explique. É uma miragem, tanto nas regiões frias como nas quentes ela ocorre, e devido à reflexão total da luz, porque meios de índices de refração diferentes existem em função da variação de temperatura. Nunca esqueça, o ar mais quente é menos denso e é também menos refringente do que o ar mais frio, pela maior separação entre as moléculas, por razões, enfim, que a química explica. Ok? Seria esse o recado para nós hoje. Fico muito grato pela sua atenção, espero que você tenha compreendido essas mensagens de natureza teórica e não deixe, há exercícios, inclusive numéricos, sobre ângulo limite, sobre a lei de Snell, né? Não tem muita matemática hoje, sendo propostos nas atividades e no questionário. Forte abraço, espero revê-lo em breve.